mesmo assentados, mas com reverência, a leitura da palavra de Deus. Romanos 11, verso 33 ao 36, diz assim a palavra do Senhor. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. O ser humano sempre desejou ocupar o lugar de Deus. E você percebe isso desde o jardim, quando a forma que Satanás conseguiu usar para tentar a Eva foi: coma esse fruto, porque Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. A tentação era se libertar, ser independente, não ser dependente, mas ser independente de Deus, assumir o lugar, o trono da sua própria história. E desde então, a raça humana tem caminhado nessa direção. A Torre de Babel também provou isso, mostrou isso, em Gênesis capítulo 11, 10 e 11, quando o ser humano quis tornar-se célebre e aí então assumir um lugar de preeminência acima do próprio Deus. A história passa, Jesus planta a sua igreja, os homens começam a querer conduzir a sua igreja de uma maneira em que o vigário de Cristo, os representantes ou o representante de Cristo na terra, como se tivesse autoridade para perdoar pecados, para tanto salvar, colocar no céu, como para colocar no inferno. Então alguns se perderam nessa jornada. Mas nos nossos dias as igrejas evangélicas, ou algumas igrejas evangélicas, não têm ficado atrás e revelado esse intento, essa intenção do coração humano. Não parou lá atrás, continua. Nós temos aqueles que hoje se declaram apóstolos ou apóstolas, aqueles que se colocam numa posição elevada, parecendo demonstrar que Deus está a serviço deles. Então eles agendam o dia do milagre, agendam um dia que Deus irá fazer o que eles querem que Ele faça. Vivemos dias e que tem hora que me dá ojeriza, me dá nojo, porque alguns chegam a um ponto de assentarem-se no altar, colocam os pés descalços, e os fiéis então vêm tocar-lhes os pés, trazendo chaves de carro, trazendo dinheiro, as oferendas para os deuses do nosso tempo. Deus não tem nada a ver com isso. A gente observa que desde o início, desde o princípio, o coração do homem, do ser humano, quer assumir o lugar de Deus, quer ser o centro. Mas se assistir vídeos como esse, como a gente vê na internet hoje, que acontece hoje, alguns templos evangélicos, nos escandaliza. Nós deveríamos também ficar escandalizados cada vez que nós queremos uma vida de independência de Deus. Deveríamos ficar escandalizados com a gente mesmo, quando todas as vezes que nós fugimos da vontade de Deus, todas as vezes que nós queremos ser o centro das atenções, receber o tapinha nas costas, receber todos os elogios, para que as pessoas nos vejam. E se cumpre em nós aquilo que Jesus falou a respeito dos fariseus em sua época: recebem a glória dos homens,
mas não receberão nada de Deus, porque já receberam a sua parte. Quando Paulo diz só a profundidade da riqueza, quanto da sabedoria de Deus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória é eternamente. Deus é digno de toda a glória e só ele deve ser adorado. Só Deus deve ser exaltado acima de todos. Nós jamais devemos desejar receber glória de quem quer que seja. É importante entender que essa reflexão que nos convida a pensar sobre a glória de Deus, ou o fato de glorificarmos a Deus, não nos isenta da importância de elogiarmos uns aos outros, de motivarmos uns aos outros. O elogio não é o problema, é o que a pessoa vai fazer com ele. Quem recebe o elogio é aquilo. O problema é que quem recebe, o que ele vai fazer com o elogio. Se ele vai exaltar a si mesmo ou se ele vai glorificar a Deus. Paulo então ele está exaltando a sabedoria de Deus, o poder de Deus, a pessoa de Deus, porque Deus realizou, intentou salvar, e Ele realizou esse plano. Para a gente entender esse contexto, dos versos 33 ao 36, você precisa voltar ao início do capítulo 9, quando o apóstolo Paulo ele começa a tratar da incredulidade dos judeus. E ao falar da incredulidade dos judeus, ele vai mostrar que em parte veio incredulidade aos judeus para que os gentios pudessem entrar e fazer parte do povo de Deus. Então ele diz, olha, eu desejaria ser anátema ao Evangelho e a Cristo por amor aos meus compatriotas, aos meus irmãos, aqueles que também são judeus. Mas Deus prometeu que faria um povo. E o povo de Deus, descendente de Abraão, não é aquele que veio da linhagem de Ismael, mas aquele que foi chamado filho da promessa. Então o povo de Deus, a circuncisão, e ele começa dizendo no capítulo 9, nem todos que pertencem ao povo de Israel são de fato israelitas, e nem todos que são filhos de Abraão são de fato os seus descendentes chamados filhos de Deus. E ele vai mostrar que no ventre de Rebeca havia Esaú e Jacó, e Deus escolheu Jacó, amou Jacó e não amou a Esaú. E Paulo vai mostrar no capítulo 9, no verso de número 14, que isso não é injustiça da parte de Deus, porque Deus, Ele é o dono de tudo, e Ele pode fazer de uma massa, de um barro, um vaso para honra, para glorificar o seu nome, e um outro desse mesmo barro, um vaso para desonra. Ele continua então falando já agora no capítulo de número 10, mostrando que os judeus não aceitaram a mensagem do Evangelho, a pregação da palavra de Cristo que tem o poder de trazer fé ao coração. E ele vai dizer, olha, eles escutaram o Evangelho sim, eles ouviram a mensagem de salvação, mas não aceitaram essa mensagem, ao passo que aqueles que não foram procurados, não procuraram Deus, assim o receberam com fé, com esperança, com confiança nessa mensagem de salvação. Ele faz o contraste em que, se de um lado os israelitas receberam a revelação, os oráculos de Deus, a mensagem de Deus, e não creram, aqueles que não receberam essa palavra, creram nessa mensagem, creram no Evangelho. Então ele diz, glória a Deus, porque quando o endurecimento, quando os judeus se manifestaram com incredulidade em relação à mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho, isso abriu a porta para que os gentios, aqueles que nunca foram chamados pelo nome de Deus, conhecessem essa mensagem, não apenas conhecesse essa mensagem, mas operasse a salvação. E nós somos esses gentios aqui. Se isso não tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui. Essa mensagem não teria alcançado os nossos corações. Mas Paulo ainda demonstra que ele tem esperança de ver
o coração dos judeus sendo alcançado. E aí no verso 11 do capítulo 11, ele diz: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão, ele está falando dos judeus, veio a salvação aos gentios, ou seja, pela transgressão, a incredulidade dos judeus, veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Paulo estava demonstrando com essas palavras que ele acreditava ainda que os judeus ainda se converteriam ao Senhor. É claro que ele menciona claramente nos versículos anteriores, no verso 3, verso 2, 3 e 4, e especificamente o verso 5, ele vai demonstrar sobre o remanescente fiel, quando Elias disse: Senhor, eu fiquei sozinho. Deus disse para ele: Elias, eu ainda conservei 7.000 em Israel que não dobraram o joelho a Baal. Então Deus tem no meio de uma geração aqueles que são dele. Ele preserva ainda. Então Paulo está dizendo: Deus é poderoso para preservar aqueles que são dele dentre os judeus, e Deus é poderoso para salvar aqueles que são dele dentre os gentios. Então ele está dizendo: olha, Deus colocou todo mundo debaixo do pecado, isso do verso 25 ao 32, ele colocou todo mundo debaixo do pecado para que ele usasse de misericórdia para com todos, e ele pudesse então salvar, não a nação física de Israel, mas ele pudesse salvar o Israel dele, o Israel espiritual, formado por judeus e gentios. Formado, como nós lemos em Apocalipse capítulo 7, verso de número 9, formado por pessoas de todas as tribos, línguas, povos, nações e raças. Paulo, quando observa isso e começa a refletir sobre essa forma de Deus trabalhar e agir na salvação do ser humano, ele diz: ó profundidade da riqueza, como da sabedoria e do conhecimento de Deus. Eu não consigo alcançar a maneira como Deus trabalha na vida humana, a maneira como Ele trabalha para salvar o pecador, mas eu sei que Ele em todas as coisas está trabalhando para salvar as pessoas. E essa forma que Deus usa para trabalhar, para salvar as pessoas, vai além daquilo que nós conseguimos imaginar, porque em alguns momentos parece que nos é injustiça, mas a justiça de Deus, o juízo de Deus é insondável, diz o verso de número 33, ou seja, eu não consigo alcançar a forma como Deus trabalha para salvar alguém, mas tudo é uma obra dele. Tudo está acontecendo para cumprir os propósitos de Deus. Então ele diz: porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Esse é o quinto ponto da reforma protestante, conhecido como somente a Deus toda a glória. Deus é digno de toda a glória e de todo o louvor, e é fácil mencionar isso em nossas orações e até cantarmos isso como nós cantamos. Mas nós precisamos lembrar que tudo é para a glória de Deus. Quando você deseja que as coisas funcionem do seu jeito e você fica chateado quando não acontece, é porque você quer a sua glória, você não quer a glória de Deus. Porque até mesmo nas nossas lutas e dificuldades, Deus também glorifica o seu próprio nome. A palavra de Deus nos ensina, e nesse mesmo contexto do capítulo 9 de Romanos, diz que Deus glorificaria o seu nome em Faraó, fazendo o quê? Mandando as 10 pragas no Egito. Mas Deus também glorificou o seu próprio nome no deserto, fazendo com que o seu próprio povo passasse as aflições ali no deserto e fosse sustentado por ele. Então ele diz: porque dele são todas as coisas. A Deus somente toda a glória, porque Ele é o Criador de tudo. Quando ele usa essa expressão, porque dele são todas as coisas, ele não está mencionando apenas a ideia de pertencimento. Ou seja, Deus é dono de tudo. Mas ele está mencionando a ideia de origem. Esse dele, como se ele estivesse dizendo, porque Deus é o Criador de tudo. Ele é a origem de todas as coisas, e por isso Ele é digno de toda a glória. Ele criou o universo, criou todas as coisas. Se você ler o Salmo de número 104, você vai encontrar um louvor do salmista expressando a sua adoração, a sua admiração, a sua exaltação ao Deus Criador, aquele que é todo poderoso.
Então, quando ele diz e enfatiza que de Deus são todas as coisas, ele quer enfatizar que Deus é dono de tudo por ter sido o Criador. A teologia, ela resume a história bíblica numa simples frase e ideia: criação, queda e redenção. Esse é o plano de Deus. Deus criou, o ser humano caiu e ele trabalha para restaurar e redimir esse ser humano. Tudo isso com o objetivo para que o nome dele seja glorificado. Gênesis 1, verso 1, o capítulo 1, Deus criando todas as coisas. Evangelho de João, capítulo de número 1, verso 3, o apóstolo João nos ensina que sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Tudo veio à existência pelo poder criador de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Pelo poder criador do nosso próprio Senhor Jesus, que estava no princípio com Deus, criando todas as coisas. Então Deus é o autor da criação, Jesus é o autor da criação. E aí Deus se revela assim em sua palavra, como o Criador do universo, como aquele que deu origem a todas as coisas, mas também como aquele que nos formou no ventre de nossa mãe. Mais do que isso, que fez a criação do novo ser humano. Ele nos criou em Adão, mas também nos criou nova criatura em Cristo Jesus. Ele não é apenas o autor da vida física, mas também o autor da vida espiritual. Ele é o criador de todas as coisas, do mundo físico e do mundo angélico, do mundo espiritual. Ele é aquele que nos deu a vida física, mas é aquele que também nos deu a vida espiritual. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, verso 1, ele vai dizer que ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. É Ele quem nos fez nova criatura e nos deu uma vida nova. Escrevendo aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, Paulo diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando os apóstolos, os evangelhos estão pregando a mensagem do Evangelho, em Atos 3, verso 15, diz: Jesus é o autor da vida. Falando a respeito dos religiosos que mataram o autor da vida. Ele é a própria vida. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 10, versículo 10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus é digno de glória porque Ele nos fez uma nova pessoa, uma nova criatura, e aquele que está em Jesus, aquele que deposita sua fé em Jesus como seu Senhor e Salvador, é feito essa nova criatura. Deus é digno de glória porque Ele não apenas criou todo o universo, mas Ele criou um povo exclusivamente seu, salvando esse povo através de Jesus Cristo. Porque foi Jesus que viveu, que morreu, que ressuscitou para nos salvar. Ele é o único mediador. Diz a palavra, porque, Apocalipse capítulo 5, verso 9 e verso 12, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Jesus é digno de receber todas essas coisas, toda a glória e todo o louvor, porque Ele é o nosso Criador. Ele nos deu a nova vida. Ele é o autor da criação física, Ele é o autor do novo ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, que vai se refazendo dia após dia, segundo a ação do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então você precisa glorificar a Deus e agradecer a Deus o fato de você ser uma nova criatura. Glorificar a Deus é quando nós reconhecemos que fomos salvos pela graça de Deus. Glorificamos a Deus quando reconhecemos que Ele nos salvou em Cristo e nos fez uma nova pessoa. Nós poderíamos estar andando a passos largos para o inferno, mas Ele nos salvou. Deus seja glorificado por isso. Mas Deus também é glorificado porque Ele não é apenas o Criador de tudo, mas Ele também é o mantenedor de tudo, sustentador de tudo. Se num primeiro momento o apóstolo Paulo enfatiza o poder criador de Deus, agora ele vai enfatizar a providência divina.
E quando nós falamos em providência divina, estamos falando de um Deus que te criou, mas não te deixou ao léu por sua própria conta. Ele continua conduzindo cada detalhe da sua história. Cada detalhe. Cada segundo, cada situação, sejam de vitórias, sejam de lutas, sejam de derrotas, sejam de conquistas, sejam de momentos difíceis. Cada segundo Ele está no controle, sustentando e mantendo você. O Deus que nos salva, que nos faz nova criatura, o apóstolo Paulo diz, por meio dele são todas as coisas, através dele tudo permanece, através dele tudo existe. Pensa em toda a criação, em toda a obra da criação, se o sol está onde está, se a terra está onde está, se existe um fundamento para esse universo não ser abalado, é porque existe um Deus mantendo a ordem. Se o mundo está ruim pela ação de Satanás e a maldade no coração dos homens, não está pior, porque Deus ainda mantém o seu domínio, o seu governo. Se Deus, eu ia fazer assim, se Deus fizer assim, tudo vem, deixa de existir, mas Ele não precisa nem fazer isso. Ele não precisa nem estalar os dedos. Não sei se eu estou sendo influenciado pelo Vingadores, Guerra em fim de jogo, né? Endgame, né? Ultimato. Mas Deus não precisa nem fazer isso. É só Ele parar e tudo deixa de existir. É só Ele voltar as costas e nós deixamos de respirar. Ele é o sustentador e mantenedor da nossa vida, então toda a glória a Ele, porque posso estar passando por lutas e dificuldades, mas se eu acordei, é porque Ele me mantém e está me sustentando. O Salmo de número 104, verso 27, nos diz isso, que todos os seres esperam dEle o sustento. Se Ele abre a mão, eles se fartam, se Ele recolhe, eles se perturbam e perecem. Se Deus envia o seu Espírito, Ele renova a face da terra. E assim Deus vai sustentando todas as coisas, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, com a sua obra da providência, com o Deus que criou. Houve pessoas durante a história da igreja, da história humana, que imaginaram, isso na época do iluminismo, século XVIII, século XIX, quando as pessoas começaram a achar assim, não, a gente que manda, o homem que comanda. Então alguns até imaginaram, Deus existe, Deus criou, mas Ele é tão puro que Ele criou e foi morar lá no céu e deixou o ser humano à sua própria sorte. Isso é conhecido como deísmo, o Deus que criou todas as coisas e que abandonou a sua criação. Mas a palavra de Deus nos mostra um Deus que intervém em todo o tempo. Ele cria o ser humano, coloca no jardim, Ele desce ao jardim. O ser humano se afasta dele, Ele desce para conversar com Noé. O ser humano é restaurado, mas depois se afasta dele de novo. Ele desce e vê que os homens estavam construindo a Torre de Babel, então Ele intervém. Deus desce para conversar com Abraão. E assim Deus vem intervindo na história da humanidade. Por fim, Ele também veio em Jesus Cristo para nos salvar, para ser Ele mesmo o caminho, a verdade e a vida. Paulo, pregando aos atenienses em Atos 17, verso de número 25, ele diz, pois Ele mesmo, falando de Jesus, é a quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Pois nele, verso 28 do mesmo capítulo 17, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Nós dependemos de Deus em cada momento. Então, se as coisas estão difíceis, lembre, você está respirando porque Deus está sustentando você. É aquela velha ilustração do pegadas na areia, né? Quando a gente acha que está sozinho, Deus está carregando a gente no colo. E nós devemos lembrar disso, porque Ele nos sustenta, é por meio dEle que nós existimos. E Jesus deixa isso muito claro em João capítulo 15, verso de número 5, que sem Ele nada podemos fazer. Ele também fala isso aos discípulos no verso 20 de Mateus 28, estou com vocês todos os dias, até a consumação do século.
se permanecemos na fé, se permanecemos em confiança no Senhor, se temos força para continuar, se nos sentimos enfraquecidos. Paulo diz, e ele disse a Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então é aquele que vai nos sustentando em toda e qualquer situação, tanto no nosso físico quanto no nosso espírito. Se nós permanecemos confiando nele, é porque ele tem sustentado a nossa fé. Então não seja vaidoso a ponto de imaginar assim, eu estou na casa de Deus, eu estou louvando ao Senhor, eu leio a Bíblia e oro todos os dias, e existe aquele outro que não vem à igreja, existe aquele outro que abandonou o caminho, existe aquele outro que está longe. Não se permita ser vaidoso, orgulhoso nesse aspecto, em nenhum aspecto. Porque quantas vezes nós pensamos, eu sou o melhor crente, melhor cristão do que o outro, porque eu faço dessa e dessa maneira. Não esqueça você, não esqueçamos nós, de que se nós estamos aqui é uma graça de Deus, é por meio dele é que nós mantemos essa vida espiritual, por meio dele que nós oramos, por meio dele que nós lemos a palavra e temos entendimento. Nada pode nos separar dele. Então é por ele, não por nós, é por meio dele, através dele. Quando Paulo diz por meio dele, é como se ele estivesse dizendo através de Jesus é que nós existimos. E com esse mesmo entendimento, Paulo ele vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos tirar de suas mãos. Eu penso que isso deve ser motivo das nossas orações. Davi, depois de ter adulterado e enquanto confessava o seu pecado, o Salmo 51, verso 11, ele faz esse pedido, ele diz, Senhor, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Em outras palavras, Senhor, não permita que eu me afaste de ti. Enquanto nós vivemos, dizem que de supercrentes, tem até um livro com esse título, bem antigo, enquanto nós vivemos, dizem que pessoas se arvoram, se orgulham, não, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu estou na presença de Deus, mas se afastam do Senhor. Nós lemos na palavra pessoas que reconheciam a sua fragilidade e clamavam, Senhor, não permita que eu me afaste de ti, guarda-me na tua presença. E Jesus ele chega a dizer a Pedro, em Lucas capítulo 22, verso 32, Pedro, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Então, ao invés de orarmos como fariseu, Senhor, obrigado porque eu sou o teu servo, estou na tua presença, estou na tua casa, que a nossa oração seja como a do publicano, como a do pecador que reconhece a sua fragilidade, a sua necessidade de ser sustentado pelo próprio Deus. Glórias ao Senhor, que nos criou em Cristo e que nos mantém pelo seu Espírito em sua presença. Porque se dependesse de você e se dependesse de mim, nós não estaríamos aqui. É porque Deus tem te sustentado. E eu quero que, meu objetivo é que você seja grato. E eu quero encerrar lembrando, quando ele diz, porque dele, por meio dele e para ele, essa preposição que nos revela propósito, alvo. Tudo é para Jesus. Ele é o alvo e o propósito de todas as coisas. As pessoas imaginam, não, eu existo para que eu seja feliz. Afinal de contas, tem tanta coisa ruim, tanta luta que eu já passo, eu tenho que ser feliz. O seu propósito não é ser feliz, o seu propósito é glorificar a Deus. Será que nós poderíamos dizer, como o apóstolo Paulo disse certa vez, Deus será glorificado em minha vida, em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte? Mas as pessoas dos nossos dias têm associado ser evangélico com prosperidade, acreditar em Deus com ter um Deus ao seu serviço. E aí nós precisamos lembrar que tudo é para a glória de Deus. Jesus é chamado para visitar Lázaro que estava enfermo. E aí em João capítulo 11, verso 4, ele diz, essa enfermidade é para a glória de Deus.
Jesus não poupou Marta e Maria dos 4 dias de lágrimas. Então lembre-se disso, que se for para glorificar o nome dele, Deus não poupa as nossas lágrimas. Porque se tem algo que Deus não negocia, é a sua glória. Isaías capítulo 42, na altura do verso 8. Deus não negocia a sua glória. Romanos capítulo 15, verso 7, Paulo diz que Jesus nos acolheu para a glória de Deus. Jesus não te salvou para te satisfazer. Jesus te salvou para a glória do Pai. Tudo é para a glória de Deus. Jesus ensinou no Sermão da Montanha que o objetivo de brilharmos a nossa luz neste mundo é para que as pessoas glorificassem ao nosso Pai que está nos céus. 1 Coríntios 10, 31 nos ensina que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Os serafins, onde Isaías tem a visão, que estavam adorando ao Senhor, eles disseram: toda a terra está cheia da tua glória, Senhor. Abacuque, capítulo de número 2, verso 14, faz uma promessa para nós que revela o propósito da criação. Porque um dia toda a terra se encherá da glória do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Tudo é para a glória de Deus. As suas lutas, as suas conquistas, a sua vida. 2 Coríntios 5,15, Paulo diz: Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Apocalipse 5, verso 6, o apóstolo João vê uma multidão, vê o céu, vê Deus no trono. Ele não vê Deus, o Pai, ele só vê uma luz. De repente olha, tem um livro na mão direita daquele que está sentado no trono. Ninguém tinha autoridade para abrir o livro. Somente o Cordeiro de Deus, que foi morto e ressurgiu, tinha autoridade para abrir o livro. Então ele vê no meio do trono o Cordeiro como tendo sido morto, mas estava vivo. Jesus está no meio do céu, no meio do trono. Ele é o centro, ele é o alvo. Tem uma canção que diz, né? Meu alvo é Cristo. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, ele é o seu alvo. Então viver para a glória de Deus é quando você não tem a pretensão de que tudo funcione do seu jeito, mas quando você quer servir, quando você quer ser instrumento para abençoar alguém, para fazer a vontade de Deus, cumprir os propósitos de Deus, e assim Deus ser glorificado na sua vida. Esteja você sofrendo, esteja você em conquista e em realizações, esteja você feliz, esteja você triste. Tudo é para a glória de Deus, Ele é o alvo. Então a igreja existe não é para satisfazer você, a igreja existe para glorificar o nome de Deus. Nós estamos aqui não é para termos as nossas emoções e as nossas lágrimas enxugadas, nós estamos aqui para exaltar o nome do nosso Senhor. Tudo mais é consequência quando nós promovemos a glória de Deus na nossa vida, nas nossas palavras, na nossa obediência, em tudo aquilo que nós fazemos. Longe de nós todo orgulho, longe de nós toda vaidade, longe de nós toda prepotência, de acharmos que somos nós os senhores da nossa própria vida, de que somos nós os senhores da igreja, de que somos nós os senhores da história humana, dizendo para Deus o que Ele deve ou não deve fazer. A Deus toda honra, a Deus todo louvor, a Deus toda glória. Porque assim como Paulo olha para os judeus, para os gentios, e vê que nessa obra de salvação Deus trabalhou de tal maneira que Ele criou um novo homem, tanto de judeus como de gentios, que Ele mantém essas pessoas em sua presença, em fé, em confiança, em exercício espiritual, por causa da sua graça. Então Paulo, ele entende que Deus deve ser honrado e glorificado, não porque Ele faz tudo o que as pessoas desejam, mas porque Ele fez tudo o que planejou para salvar cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe e que possamos confiar cada vez mais no Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai de amor e graça, nós pedimos que o Senhor nos ajude a cada dia a glorificarmos o Teu nome com a nossa vida. E assim sabemos que para fazer isso, Pai, precisamos ser os melhores discípulos do Senhor. Que o Senhor então me ajude a ser o melhor pai, o melhor esposo,
o melhor servo, o melhor discípulo, o melhor pastor, o melhor amigo, o melhor filho. Ó Pai, que o Senhor faça em mim essa nova criatura, esse novo ser humano, feito à imagem do Teu Filho Jesus. E quando assim o Senhor fizer, ó Pai, assim glorificarei o Teu nome. Que o Senhor me ajude e que através de mim as pessoas também venham a glorificar o nome do Senhor. Pai, faz assim não apenas na minha vida, mas na vida de cada irmão, cada filho Teu aqui nesta manhã. Assim nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém, Senhor.